Em Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 29. A palavra de Deus nos diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as suas obras de amor e serviço e fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro a regerá, e serão quebradas como os vasos de olheiros, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, quando nós lemos aqui Jezabel, é uma mulher que ensina, não é uma mulher literal, tá, irmãos? Não se preocupem, nós não vamos pregar contra a mulher ensinando ou pregando dentro de igrejas. Aqui nós temos que entender que a mulher Jezabel é uma figura do ensino que estava sendo feito ali na igreja, no que estava acontecendo com aquela igreja. Amém? Depois a gente dá um pouco mais de embasamento em quem é Jezabel. Irmãos, a cidade de Tiatira, ela era a menor das igrejas mencionadas no Apocalipse, mas era fortemente marcada por comércio, corporações profissionais e sincretismo religioso. Para se manter economicamente ativo, era necessário participar dos cultos que haviam naquela cidade, nos cultos pagãos, que eram vinculados a associações comerciais, o que criava um forte conflito para aqueles que eram cristãos. Então, assim, a cidade de Tiatira, por mais que ela fosse uma cidade pequena, a importância dela era uma importância comercial. A cidade de Tiatira fica onde hoje é a Turquia, e sobrou poucas coisas da antiga Tiatira. E lá naquela Tiatira, naquela cidade, foi ali que o que era mais difundido, o que era mais comercializado ali, eram produtos feitos de cobre, porque aquela cidade tinha muitos ferreiros, pessoas, homens que trabalhavam com cobre, e era o cobre mais polido que tinha naquela época. Então era uma cidade que ela era famosa pelo cobre polido. Então, assim, os espelhos que eram feitos com cobre naquela cidade eram lindos, eram maravilhosos, e eles comercializavam. E para você ser um comerciante em Tiatira, você tinha que fazer parte de uma associação. E essa associação, ela vinha com algo para aqueles que se tornavam comerciantes, que queriam vender alguma coisa lá. Eles tinham que participar dos cultos pagãos que existiam naquela cidade. Então, a igreja em Tiatira, irmãos, ela destacava-se pelo crescimento nas obras, pelos crescimentos na fé e também pelo crescimento no serviço. Amém? Só que por trás de tudo aquilo que acontecia, daquela boa aparência daquela igreja, porque imagina, era uma igreja que tinha muito serviço, eles trabalhavam muito, era uma igreja que tinha fé, era uma igreja, a aparência da igreja era maravilhosa, porque era uma igreja cheia de ações, de atitudes, em obras, ela crescia em serviço, crescia em fé, porém, por trás de toda aquela, entre aspas, boa aparência, escondia algo muito podre. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Algo muito podre. E o que era aquela podridão? Eles toleravam um tipo de doutrina e prática naquela igreja. Era uma prática que era uma prática pervertida. Representado aqui na palavra de Deus, aqui nessa carta, por uma mulher chamada Jezabel. Ela mandou matar todos os profetas de Deus, e introduziu o culto ao Deus pagão chamado Baal. E o rei Acabe basicamente não reinava. Ele era o rei, mas quem mandava no rei e na nação era Jezabel.
Porque o que ela mandava fazer, o rei ia lá fazia e o povo perecia. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, que nós lemos, ele começa falando assim: ao anjo em Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao latão reluzente. Aqui Jesus está usando uma palavra de comunicação que era muito conhecida por aquelas pessoas ali. Latão reluzente. Ele tem olhos como chama de fogo, e eles sabiam bem o que o fogo fazia com o metal. O fogo derretia o metal, o fogo deixava o metal maleável, e aquilo que eles poliam, eles sabiam muito bem o trabalho que dava para polir e quanto aquilo valia. Então Jesus já começa falando, olha, isto diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés como de latão reluzente. Ele já inicia a carta apresentando duas verdades a respeito de si mesmo. Olhos como chama de fogo. Ele vê com discernimento perfeito. Ele penetra através das motivações do coração. Jesus, ele tem os olhos como chama de fogo. Assim como a palavra de Deus, ela é perfeita e eficaz e ela penetra tão profundo na pessoa, a ponto de dividir tendões e ossos, até a alma do nosso corpo. Jesus, o olhar de Jesus, ele é tão penetrante. Ele vê através das nossas motivações. Ele vê através do nosso coração. E aquela nossa boa atitude, quando eu coloco assim entre aspas, a nossa boa atitude, muitas vezes a gente pensa assim, por que a tua motivação em tocar guitarra na igreja? Por que a tua motivação de tocar bateria na igreja? Por que a tua motivação de subir no altar e cantar? Qual é a sua motivação de você pegar a palavra e ministrar a palavra? Porque assim, atrás de toda a atitude nossa, existe uma motivação. E essa motivação pode ser uma motivação realmente sincera e boa, mas também uma motivação que ela não é tão boa assim. Vai surtir o mesmo efeito? Vai. Você vai estar lá em cima cantando, vai estar lá em cima tocando, você vai estar lá em cima pregando, porém a motivação do teu coração, Jesus ele consegue ver. Jesus ele consegue discernir. O irmão Abel não sabe se eu estou pregando aqui só para me exaltar. Mas Jesus sabe se eu estou fazendo isso para exaltação dele ou minha. Vocês conseguem compreender? Toda a nossa atitude tem uma motivação. Ela pode ser boa e pode ser ruim. Quem que consegue ver a nossa motivação do nosso coração? O nosso Senhor Jesus. Nós vemos o que está no exterior. Jesus vê o que está no interior. Um exemplo clássico, bíblico. Quando Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé como rei. Quando Samuel vê o primeiro filho, o que vem no coração de Samuel? Vocês lembram qual foi a palavra que ele falou? Pela formosura, estatura, não sei o que, discernir o rei. Exatamente. Aí o que Deus fala para ele? Não te atentes para o exterior. Aí o mais improvável de todos os filhos de Jessé foi Davi, o menor da casa deles, aquele que era pastor de ovelhas, que passava tempo fora de casa e cuidava das ovelhas. Imagina você cuidar de ovelhas, você voltava fedendo, voltava sujo, voltava suor derramando. Os outros filhos de Jessé, não. Alguns deles eram soldados. Imagine só, nossa, eu tenho um filho soldado, eu tenho um filho pastor, tá lá sujo, fedendo lá no meio do pasto. E Deus viu, olhou o coração, o interior. Ele também esquadrinha os nossos corações aqui essa noite. Ele esquadrinha as nossas atitudes, ele esquadrinha todos os nossos movimentos. Ele sabe se nós estamos sendo sinceros de coração ou se nós estamos realmente fingindo uma espiritualidade, nós estamos fingindo uma intimidade com ele. E segundo, ele se apresenta com os pés como bronze polido. O que significa os pés como bronze polido? Firmeza, estabilidade e julgamento inabalável. Lembre que essa série que nós estamos fazendo aqui sobre as igrejas do Apocalipse, Jesus ele não está se apresentando como o amigo, abrindo o braço, recolhendo todas as pessoas de todas as formas. Ele está aqui julgando, falando, olha, se você não se arrepender, você vai sofrer isso, isso, isso. Se arrependa e você ganhará isso. Aquele que persistir até o final ganhará a coroa a coroa da vitória. Aquele que persistir até o final comerá do fruto da árvore da vida.
Jesus está aqui como um juiz, como aquele que vai julgar as pessoas. Quando nós lermos o Apocalipse, lembre-se, Jesus está julgando as nações. Deus está julgando as nações. Ou seja, Jesus se apresentando dessa forma, ele não é enganado por aparência de piedade. Porque assim, aquela igreja, ela tinha muitos serviços, muitas boas obras. Ela tinha uma aparência de piedade. Só que ele sondava aquela igreja por dentro e por fora. Ele vê tudo e vai julgar com base na verdade e não na reputação. A reputação é aquilo que as pessoas veem e percebem do que nós somos. Aí entra nossa índole, nosso caráter, nossas atitudes. O que é uma pessoa de boa reputação? É uma pessoa que não é passível de julgamento. Uma pessoa de boa índole, você não aponta o dedo para ela julgando as atitudes dela, porque as atitudes dela são boas. O que é uma pessoa de má índole? Você não recolhe nem dentro da tua casa, porque as atitudes delas são atitudes ruins. Então lembre-se, Deus, Jesus, ele julga com base na verdade, não na reputação da pessoa. O elogio que Jesus fez ali para aquela igreja, o amor, fé e obras crescentes. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 19, que nós lemos. Conheça as tuas obras e o teu amor, e a tua fé e o teu serviço, e a tua perseverança, e que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Sabe o que parece ali naquela igreja? Eu não sei se vocês perceberam, mas parece que a igreja de Tiatira, ela estava tentando compensar alguma coisa. Quanto mais eu faço obras, e nós sabemos que pela palavra de Deus não são as obras que vão nos salvar, mas sim a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que vai nos salvar, parece que aquela igreja estava tentando compensar alguma coisa que estava escondido. Jesus, ele vê aquilo ali, ele vê o amor, ele vê a fé, ele vê as obras. A igreja, ela era amorosa, é algo que não acontecia lá na igreja de Éfeso. Ela era fiel em obras, então era uma igreja realmente ativa, ela fazia movimentos, ela fazia de tudo. Fazia culto de libertação, fazia culto de transformação, prosperidade, fazia evangelismo, fazia não sei o que, batismo tinha todo dia. Era uma igreja grande em obras. Ela era crescente em seu engajamento cristão. É o sonho de toda igreja atual. Não é o sonho de toda igreja? Crescer em obras, crescer em engajamento. É o sonho de toda igreja atual. Ser uma igreja amorosa, fiel em obras, né? Com obras e ainda crescer. Uma igreja que cresce constantemente. Isso mostra que ali havia zelo e disposição e compromisso daquela igreja. Então isso Jesus elogiou. O zelo, a disposição e o compromisso. Mas apesar de toda essa aparência saudável que eles tinham, Jesus não mede uma igreja apenas por sua atividade externa. Então ele viu além daquilo que era mostrado exteriormente. Ele viu aquilo que a igreja realmente vivia lá dentro. A doutrina, aquilo que era pregado, aquilo que eles estavam vivendo quando as cortinas estavam fechadas para o exterior. Muitas igrejas hoje são assim. Para de falar igrejas templos, igrejas construções, igrejas comunidade, e vamos falar igrejas nós. Muitos de nós que somos igrejas somos assim dessa forma. Exteriormente mostramos uma espiritualidade linda e maravilhosa que ninguém aponta o dedo para nós. Porém, interiormente, só você e Jesus sabe como é que tá. Então, Jesus vê além da nossa aparência. Ele vê como que está o nosso coração. E qual foi a denúncia que Jesus fez ali? Hein, Gabriel? Você tolera Jezabel. Se você ler o livro de Reis, você vai ver a história de Jezabel, você vai ver tudo aquilo que aquela mulher fez. E Jesus comparar a doutrina daquela igreja como Jezabel é uma denúncia muito pesada para quem conhece a história de Jezabel. Olha lá o que Jesus falou. Tenho, porém, contra ti o tolerares que Jezabel, ou seja, o tolerar Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. E aqui não é uma mulher que estava ensinando, não era uma mulher que estava pregando ali e pregando coisas erradas. Era o ensinamento daquela liderança, daquela igreja que estava sendo corrompido. Era um ensinamento corrompido. Jezabel, então, aqui é um nome simbólico que estava se referindo a essa rainha do Antigo Testamento que induziu Israel à idolatria e à corrupção moral. No contexto de Tiatira, ela representa uma liderança influente dentro da igreja
que promovia uma doutrina libertina, que eles estavam promovendo? Justificava a imoralidade sexual. Era uma igreja que justificava a imoralidade sexual. Vamos supor, um exemplo bem básico para todos nós aqui. Você está dirigindo sem o cinto de segurança. Se você é parado numa blitz sem o cinto de segurança, o que você vai fazer? A primeira atitude que você tem com o policial é o quê? Você vai tentar justificar o porquê você estava sem o cinto. Desde criança, nós somos basicamente ensinados a nos justificar das nossas atitudes. Quando nós fazemos errados e nós sabemos que nós fazemos errado, somos pegos no erro, nós tentamos justificar o porquê estar fazendo errado. Ainda. E quando você está agindo na verdade e você é pego na verdade, você precisa se justificar pela tua verdade? Você pode ficar na sua, né? Eu acredito ou não, a verdade é essa. Eu não preciso dar explicações, né, para aquilo que já é certo. Mas eu já estou fazendo certo. Então, aquela igreja estava justificando a imoralidade sexual. Imagine, dentro da igreja, justificar uma imoralidade sexual. Mas daí você lembra daquela história que difundiu na rede social, daquele pastor que pegou a Bíblia e justificou a fornicação com uma das irmãs da igreja, falando que estava escrito na Bíblia? Você lembra, Nath, como é que estava escrito lá? Vai lá e pega a mulher e a adúltera. No caso é adúltera, mas ele vai lá e adultera, né? E adultera. E ele foi lá, ele leu, vai lá e adultera. Era uma palavra de Oséias, né? A palavra de Oséias. Vai lá, pega uma mulher e adultera. Ele leu e adultera. Um erro de português fez o cara ir lá, falar que Deus estava mandando, engravidou a irmã da igreja, casada, engravidou, e os três ali, não, porque Deus mandou, porque estava escrito na Bíblia. Só para tirar a dúvida, não é adultera, e adultera. Pega uma mulher adúltera. Totalmente diferente. Era uma prostituta e adúltera, né? Mas enfim, continuamos. Era uma igreja que justificava a imoralidade sexual. Segundo, ela misturava práticas pagãs com a fé cristã. Por exemplo, o nascimento do Deus Sol no dia 25 de dezembro misturou com o nascimento de Cristo. Isso foi uma outra igreja que fez. Não foi o nascimento de Cristo dia 25, mas comemoraram. Então, se comemoraram, virou tradição, tá todo mundo comemorando como se fosse o nascimento de Cristo. Não é, tá? Desculpa, mas não é. Ela misturava práticas pagãs com a fé cristã. E ela justificava. E ela estava espiritualizando o erro como se fosse revelação divina. E hoje em dia isso não acontece em lugar nenhum. Ninguém espiritualiza o erro falando que é revelação divina. Não precisa nem falar, né, o que é erro. Falando assim, nossa, Deus me revelou que você tem que me dar tanto para que as coisas aconteçam em sua vida. Não tem. Não fala. Não era pra falar, não. Irmãos, note que o problema não era apenas a existência dessa pessoa, entre aspas, mas o fato de que aquela igreja estava permitindo e tolerando e dando espaço para ela. Quando nós permitimos, quando nós damos espaço e quando nós ouvimos, quando nós toleramos esse tipo de ensinamento, nós vamos sofrer as mesmas consequências que a igreja de Tiatira sofreu ou irá sofrer se ela não se arrependeu. Uma igreja pode ser cheia de obras e ainda assim estar contaminada por dentro se perder o zelo pela santidade. Irmãos, nós não podemos perder o zelo pela santidade. Nós devemos lutar diariamente pela santidade. Nós não podemos colocar as obras acima da nossa santificação. Nós temos que buscar diariamente a nossa santificação. E qual foi o juízo de Cristo? Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas não quer arrepender-se. Jesus, ele é justo, mas também ele é paciente. Ele oferece tempo para o nosso arrependimento. Se nós estamos agindo dessa forma, irmãos, prestem atenção. Se nós estamos agindo dessa forma, Deus, ele é justo. E ele é paciente, ele está nos dando tempo para arrependimento. Mas quando há persistência no erro, na dureza do coração, o juízo é inevitável. O que é persistir no erro? Continuar caindo no mesmo pecado. E não se arrependendo, só tendo remorso. Versículo 22 e 23 fala bem assim, ó. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulterarem com ela virá grande tribulação. Ferirei de morte os seus filhos. Quando nós toleramos esse tipo de ensinamento.
quando nós ouvimos esse tipo de ensinamentos e participamos dele, basicamente nós nos deitamos com Jezabel e vamos sofrer as mesmas tribulações que ela vai sofrer. A expressão, porém, numa cama tem duplo sentido. O mesmo lugar de prazer ilícito se torna um lugar de enfermidade e julgamento. A consequência não virá apenas sobre Jezabel, mas também sobre aqueles que a seguem e a defendem. A questão também de você defender doutrinas erradas é a mesma situação. Existe um pregador que é muito famoso, que todo mundo compartilha e defende, mas não prega o verdadeiro evangelho. Eu não vou nem falar. Não prega o verdadeiro evangelho. E tem um certo pastor que ele virou e ele falou bem assim: tal pastor que prega esse tipo de evangelho, evangelho coach. Irmãos, evangelho coach é evangelho de Satanás. Evangelho coach é evangelho de Satanás. O evangelho que só joga você para cima, que você é o centro da vontade de Deus, é uma mentira, é um evangelho de Satanás. E se nós ouvimos e defendemos esse tipo de evangelho, nós vamos participar da mesma tribulação que Jezabel vai sofrer. Todas as igrejas saberão que eu sou e quem sonda os rins e os corações, o versículo 23 fala. Esse é o Jesus que conhece as intenções do coração e julga com justiça. A sua vara de correção começa pela sua casa. Irmãos, nós que somos da casa, somos tratados com mais rigidez do que aquelas pessoas que estão lá fora. Então lembre-se, a justiça de Deus primeiro vai passar aqui, por nós. Temos que buscar a santidade. Temos que ser os fiéis remanescentes. Versículo 24. Digo, porém, aos restantes em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, não porei sobre vós outra carga. Mesmo diante da corrupção, havia um grupo fiel que não cedeu ao ensinamento falso e não se envolveu com o pecado que estava ali dentro daquela instituição. Se nós toleramos pecado dentro da instituição. E lembre-se, irmãos, agora o pecado dentro da instituição sai de nós e entra na comunidade. O pecado comunitário, o erro comunitário. É difícil, irmãos, quando você ouve uma palavra que você sabe que foi pregada de forma errada ou foi manipulada. Jesus falou ali, tem uma palavra também, eu tenho que pegar um pouco mais de referência e colocar aqui, porque às vezes vem aqui na hora, que ele fala bem assim: sai dela, povo meu, para não sofrer dos mesmos flagelos que ela sofrerá. Sai dela, povo meu. Então nós temos que estar atentos para entender, ouvir realmente o que nós estamos ouvindo, em todos os lugares. Principalmente quando a gente pega o celular aqui, abre o YouTube, abre aquele nosso pregador favorito. Será realmente que nós estamos ouvindo uma palavra verdadeira? Jesus fala bem assim, Jesus os chama de vencedores e diz: permaneçam como estão, fiel, puros, e eu não exigirei mais de vocês além da fidelidade. O que vencer, dar-lhe-ei autoridade sobre as nações e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Autoridade no reino futuro e a estrela da manhã, que é o maior presente que ele dá, que é a si mesmo. Jesus é a estrela da manhã. Irmãos, então só para nós nos lembrarmos e colocarmos na nossa vida prática, tá? Atividade ministerial não é desculpa para a tolerância ao erro. Se nós tocamos no altar, se nós cantamos, se nós pregamos, se nós evangelizamos, se nós convidamos alguém para ir na igreja e persistimos no nosso erro, nossas obras não são desculpas para o erro em que nós estamos vivendo. Ter uma igreja servidora e amorosa não compensa permitir doutrinas e comportamentos contrários à palavra, inclusive de liderança. Se você sabe que a liderança está assim, não podemos permitir, não podemos tolerar erro, não podemos o erro ali bíblico, o erro da palavra. Todo pecado doutrinário começa com a tolerância. Abel não começou dominando, começou ensinando. O pecado prospera no silêncio da liderança. Se nós que somos igreja, se nós que somos liderados, não conhecemos a palavra, como que nós vamos saber se realmente aquilo lá não é um erro que está sendo ensinado? Como que nós vamos ouvir uma palavra numa pregação e falar: poxa, isso daqui está ensinado errado? E volta aquela mesma coisa que eu sempre repito para vocês. Leia a palavra, conheça o Senhor, pratique a palavra, leia a palavra, mergulhe na palavra, porque só mergulhando na palavra de Deus e na intimidade com Ele que nós vamos realmente saber se o ensinamento é verdadeiro ou se o ensinamento é falso. Jesus ainda julga a sua igreja com firmeza e justiça. Jesus, ele é amoroso, mas ele também é santo.
Ele é paciente, mas ele também é juiz. Quem permanece fiel em tempos de corrupção será recompensado. Deus conhece cada servo fiel que não se vendeu, não se curvou e não se corrompeu. Só quando a oportunidade aparece, nós vemos se nós realmente somos o que somos ou se nós não somos o que nós dizemos ser. Concluindo então, a carta à igreja de Tiatira é um alerta solene. Não basta fazer muito, é preciso fazer certo. Amém?